Olá pessoal, beleza? Aqui é o Otávio Alcântara e a gente vai hoje falar um pouquinho sobre a metodologia de projeto RTL, né, para sistemas digitais. Então a ideia é que a gente trabalhe com essa metodologia de transferência de registradores. Então vai ser uma forma da gente poder implementar algoritmos em circuito, da mesma forma que a gente implementa esses algoritmos em software. A ideia é que a gente consiga, com conceitos similares, né, implementar esses algoritmos, a manipulação das variáveis no algoritmo, né, e a execução sequencial também em circuito. Então, as principais características da metodologia RTL é que a gente vai utilizar registradores para armazenar os valores intermediários, né, os cálculos, imitando as variáveis em um programa. Tá? Então, a ideia é que a gente vai utilizar um caminho de dados customizado para realizar as operações. Então, basicamente, o caminho de dados ele vai ter lá os registradores e circuitos para a gente poder manipular esses registradores, então somadores, subtratores, comparadores, né, registrador de deslocamento, assim por diante. E aí a gente vai ter um caminho de controle e é ele que vai decidir em qual ordem, em qual momento cada operação vai ser executada nesse algoritmo. Então, a ideia é que a gente utilize uma máquina de estado estendida, um pouco modificada para fazer isso. Tá? Então, uma operação RT, né, de transferência de registradores, qualquer operação na qual eu vou atribuir um valor a um registrador. Aí eu tenho alguns exemplos aqui na tela, né? Então aqui eu estou atribuindo o valor 1 para um registrador R. No segundo exemplo, eu estou atribuindo R ao próprio registrador R. No terceiro exemplo, estou atribuindo R rotacionado, né, deslocado de 3 bits à esquerda, né? No quarto exemplo, estou jogando para o registrador R0 o valor de R1. No último exemplo, estou jogando para o valor para o registrador N, N-1. Tá? Como é que isso acontece em termos de circuito? Eu vou dar um exemplo aqui de como é que essa operação acontece em termos de circuito. A principal diferença de uma variável para um registrador é que o registrador ele tem uma temporização, né? Ele depende do clock. Então eu tenho essas operações RT, né? Elas implicitamente estão com o clock executando ali para poder atualizar os registradores. Então eu tenho um exemplo aqui bem simples. À esquerda eu tenho um circuitinho que eu tenho dois registradores, R1 e R2. Os dois estão na mesma base de clock. E aí eu faço uma operação que é soma, né? Eu faço R1 mais R2 e gera um R1 next, que é jogado aqui na entrada D de R1. Vamos analisar aqui essa forma de onda aqui à direita, tá? Eu tenho dois pulsos de clock, eu tenho o valor de R2, o valor de R1 next, que é o valor que está na entrada D do registrador R1, e o valor de R1, né, que é o valor que está na saída Q de R1, que é o R1 reg, tá? Então, antes do primeiro evento de clock, eu tenho 2 em R2, 1 em R1. O R1 next, né, é um circuito combinacional, então é um circuito que vai mudar independente do clock, tá? Então ele fez a soma, né? Então R2 é 2, R1 é 1, 2 mais 1 é 3, então tem um 3 aqui na entrada D, é o valor que ele mostra aqui em R1 next. Quando acontece o primeiro evento de clock, depois de um certo atraso, na latênciazinha aqui do circuito, eu vou ter uma atualização do valor de R1. R1 reg vai receber o valor que está na entrada R1 next. Tá ok? E aí, depois de um outro atraso, né, o meu somador aqui vai fazer a soma, vai somar 2 mais 3, né? 2 mais 3 é 5, então eu vou colocar 5 no R1 next. Mas esse valor de 5 aqui só vai ser armazenado no R1 reg no próximo evento de clock. Então, no próximo evento de clock, ele vai dar o evento e vai atualizar. E assim por diante. Então, a gente tem que ter ciência desses atrasos, então, inerentes aos circuitos, né? E que os valores dos registradores só vão estar atualizados no próximo ciclo de clock. E aqui a gente dá um exemplo de um data path, né, um caminho de dados, com várias operações. Tá? Então, quando você está desenvolvendo um algoritmo, vai implementar esse algoritmo em hardware, então, normalmente você tem vários passos que você vai ter que seguir, e normalmente o seu registrador vai poder assumir diferentes valores dependendo de qual passo você está no seu algoritmo. Então, para você conseguir atribuir diferentes valores a um registrador, você vai precisar utilizar de um multiplexador. Então, nessa figurinha aqui, nós temos dois registradores, R2 reg e R1 reg. Na entrada de R1 reg, na entrada D, eu tenho aqui um multiplexador. Esse multiplexador, né, a gente vai utilizar ele com alguns sinais de controle para determinar quais valores vão ser jogados em R1 reg. Eu posso fazer R1 mais R2,
R1 mais 1, eu posso jogar apenas o valor de 1, ou posso jogar o próprio valor de R1 nele para o próximo ciclo. Tá? Então a ideia é essa. Então é que quando eu vou construir meu data path, como eu vou ter vários valores que eu posso atribuir a um registrador, eu vou ter que usar multiplexadores para poder, né, rotear esses valores que vão ser armazenados no registrador, dependendo aí da sequência de instruções. Então, o que acontece? Então, o data path ele vai ter todas as operações que eu posso realizar com meus registradores. Só que eu preciso especificar quando e como as operações vão acontecer, né? E quais operações vão acontecer. Quem especifica isso é a parte de controle. E a parte de controle vai ser implementada com a máquina de estados. Então, basicamente, essa máquina de estados vai indicar a sequência de ações, né? Então, todo o controle que você tem no algoritmo, né? Desvios de laços, tudo isso é feito na máquina de estados. E uma visão geral de como funciona a coisa tá apresentado nessa figura, tá? Então, eu tenho os meus dois componentes principais, o meu caminho de dados e o meu caminho de controle. No meu caminho de dados, eu vou ter os dados de entrada, os dados de saída. Internamente, eu vou ter a minha lógica de roteamento, basicamente vão ser multiplexadores. Eu vou ter unidades funcionais, somadores, subtratores, multiplicadores, né? Os circuitos lógico-aritméticos. Eu vou ter mais uma lógica de roteamento e vou jogar esses valores para a entrada dos meus registradores. Na minha lógica de controle, eu vou ter alguns comandos, né, que eu vou receber do usuário para iniciar as operações e tal. Eu vou jogar alguns status externos para quem solicitou, né, a execução lá do que eu estou fazendo. E eu vou ter aqui uma lógica bem simples. Eu vou ter uma lógica que vai dizer qual vai ser meu próximo estado, que a minha máquina de estado vai assumir. Eu vou ter um registrador de estados, que vai estar armazenando o estado da minha máquina de estados. E eu vou ter uma lógica de saída, né? No caso aqui, dependendo do estado atual e dos comandos enviados, na qual essa lógica de saída ela vai mandar aqui sinais de controle o meu datapath e status do meu datapath, né, podem vir aqui para a lógica e decide meu próximo estado. Então, basicamente, quando eu for implementar um algoritmo, eu vou ter que implementar esses dois blocos, né? E eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso com um exemplo bem simples, partindo de um algoritmo escrito em C e aí transformando ele para VHDL e fazendo tanto o componente quanto o test bench que vai verificar se o componente funciona.